aproveitando a compreensão dos senhores, eu vou declarar, então, aberta esta oportunidade, dar as boas-vindas a todos os participantes, né, do 23º EMAD. O CRA Maranhão sente-se honrado com a presença, com vossas presenças. Deixe-me apresentar, sou o administrador Mariano Rangel, e nesta oportunidade terei essa nobre missão de mediar um debate que certamente será rico em informações e atualizações à nossa profissão. Haja vista o alto nível acadêmico e profissional dos debatedores, como todos terão o prazer de presenciar. Informo também, na oportunidade, que os áudios deverão permanecer desligados durante o período do referido debate. Informo também que as perguntas oriundas do público deverão ser deixadas no chat, para que, ao final das apresentações, tenhamos a oportunidade de fazê-las aos debatedores. Agradecemos de forma penhorada aos apoiadores deste renomado evento, sendo eles os Conselhos Regionais de Administração do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Tocantins, assim como o SINADMA, que é o Sindicato dos Administradores do Maranhão. Um lembrete importante é que, durante o debate, será disponibilizado no chat um link da pesquisa de satisfação. Seria muito importante, aí eu já deixo aqui conclamado aos senhores participantes, que contribuam com o preenchimento e a resposta dessa pesquisa, até mesmo porque isso vai valorar cada vez mais este evento e aperfeiçoar cada vez mais os próximos. Pois bem, sem mais delongas, então, vamos à apresentação dos palestrantes. Nós estamos hoje aqui com a presença dos professores e professor administrador Joedir Viana Teixeira, e o professor Rômulo Martins. Vou rapidamente falar sobre o mini currículo de ambos, que vão contribuir para um debate, que vai iniciar com palestras, com cada um com 30 minutos, com o tema denominado Educação Corporativa, Desafios e Perspectivas. Pois bem, professor doutor em administração, o administrador Joedir Viana Teixeira, é doutor em administração pela Universidade Nacional de Misiones, mestre em gestão estratégica de negócios pela Universidade Nacional de Misiones e diretor-presidente da JB Consultoria em Gestão e Educação Corporativa. Professor Rômulo Martins, por sua vez, PhD em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com tese sobre gamificação, co-CEO ou co-CEO da startup Nidu, uma das 100 startups mais inovadoras do Brasil, segundo a revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Empreendedor em avô pela Scale Up, acredito que seja essa a pronúncia. Pois bem, feita então a apresentação dos debatedores, eu passarei a palavra então ao professor doutor administrador Joedir Viana Teixeira, que a partir de agora, professor, nos faremos todos ouvidos pelos próximos 30 minutos. Boa palestra, é sua sala. Obrigado. Primeiro ao professor Fábio Arruda pelo convite, ao professor Mariano aí pela sua moderação, ao meu colega aqui de palestra, o Rômulo. É um prazer muito grande estar aqui da minha cidade maravilhosa. Vocês estão vendo que a minha cidade é efetivamente maravilhosa, né? Ela não é só devido ao nome, ela é uma cidade efetivamente maravilhosa. Estou aqui, é um prazer muito grande estar podendo contribuir um pouco de conhecimento, porque, afinal de contas, nós, os professores, ou seja, o professor é o único profissional, né, que compartilha o bem mais importante da humanidade,
que é o conhecimento. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar uma tela para a gente poder conversar aí nos próximos minutos. Eu vou marcar o meu tempo aqui para não perder o tempo. Pode deixar que eu vou cumprir direitinho o meu tempo. Então, aqui está a nossa primeira tela. Aqui. É um prazer estar aqui com o PhD em Informática da Educação, o Rômulo, para a gente bater esse nosso papo aqui sobre uma coisa tão importante que é a educação, né? Eu já fui apresentado, só falar um pouquinho mais. Eu passei 25 anos na Petrobras, na área de distribuição, onde eu fui executivo de diversas áreas e também com passagem pela diretoria da empresa. E hoje a minha formação, eu fiz administração de empresas, ciências contábeis e economia. Depois fiz mestrado em gestão estratégica de negócio e doutorado em administração. Também sou escritor, sou autor de 3 livros, coautor de 3 livros pela editora Ser Mais, e sou autor do livro Gestão Estratégica de Negócio, Métrica de Avaliação de Desempenho Organizacional. Esse foi o objeto da minha linha de pesquisa na minha tese de doutorado. Eu construí um modelo de avaliação de desempenho organizacional e hoje a gente está transformando esse modelo num super app que brevemente estará disponível no mercado. Eu atuo nos últimos 25 anos como consultor, pequenas, grandes empresas, também organizo eventos internacionais. Esse ano foi meu 15º ano no maior evento de varejo do mundo, na cidade de Nova York, em janeiro, um evento para 40 mil pessoas. Então, a gente tem discutido muito nesses eventos o futuro da educação, o papel da educação corporativa, que é o nosso tema de hoje. Aqui estão as minhas redes sociais. Eu tenho lá no Facebook, eu tenho no YouTube, eu tenho lá diversos vídeos sobre gestão. Eu tenho lá 1 minuto de gestão, que eu tenho diversos vídeos que eu gravo em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e tenho papo de gestão, que eu realizo todas as terças-feiras, um papo de gestão, que depois eu vou convidar o pessoal para participar comigo aqui um dia, lá transmitido pelo meu Facebook. E aqui estão todos os vídeos do papo de gestão. Também eu tenho a Universidade do Varejo. Eu fundei a Universidade do Varejo aqui no Rio de Janeiro. É uma parceria com a Universidade Cândido Mendes, uma tradicional universidade aqui do Rio de Janeiro, onde a gente trabalha com educação corporativa na área de varejo. A gente tem na área de gestão, mas o foco é em gestão de negócio no varejo. E também tem a nossa empresa, a JTB Consultoria, que é o braço a JTB é consultoria em gestão e educação corporativa. E quem cuida da parte de educação corporativa é a Universidade do Varejo. Depois, quem tiver interesse, é só acessar e ver o que a gente anda fazendo. Aqui estão as minhas redes sociais, a JTB Consultoria, o CAM Univar, que é a Universidade do Varejo, tem o YouTube, o LinkedIn e o Facebook. Também, depois, esse material será disponibilizado, aí quem quiser entrar em contato, será um prazer. Então, hoje eu vou dar uma de Sócrates, né? O Sócrates é considerado até hoje um dos maiores filósofos de todos os tempos, e ele nunca respondeu nenhuma pergunta, né? Ele só fazia pergunta, ele não respondia pergunta. Então, hoje eu vou seguir os ensinamentos do Sócrates e vou perguntar muito mais do que responder, ou seja, eu vou deixar para o nosso debate uma série de questionamentos para a gente elucidar nos nossos debates. E hoje a gente vive num mundo que essa frase do Sócrates está muito atual: eu só sei que nada sei, porque tudo que eu sabia antes já mudou hoje, né? Então, a gente vive hoje num mundo, quando a gente aprende a resposta, muda a pergunta. Então, você acaba não sabendo
hoje você não sabe, porque o que você sabia antes pode não estar valendo mais. Então, é um mundo muito... as coisas mudam muito rápido e a gente não tem tempo de estar atualizado, né? A gente brinca, se eu hoje busco a resposta, quando eu encontro a resposta, já mudou a pergunta, né? E eu tenho uma frase também do Nizam Anais, que ele diz que quem está entendendo é porque não está prestando atenção, né? Também tem uma outra frase do presidente mundial do Walmart, que ele mencionou esse ano lá no evento de Nova York, que diz o seguinte: todos nós estamos fazendo coisas para as quais não estamos preparados, porque se for esperar estar preparado, não precisa mais fazer, que passou da hora. Então, esse é o mundo que a gente vive hoje e sobre o qual nós vamos conversar, né? Hoje de manhã teve uma brilhante palestra sobre educação 4.0, e eu já tinha feito, aí deixei. Nós temos esse livro aqui no Brasil, que é um livro editado pela OCDE, que são a Educação em 4 Dimensões. Eu tenho até o link aqui desse livro em PDF, que vale a pena ler sobre... Eu sei que os professores aí todos já devem ter lido, mas aquele que não teve oportunidade ainda, lê esse livro. Realmente ele é uma revolução da educação, a educação em 4 dimensões. E dessa educação em 4 dimensões, tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: estamos atualmente preparando os estudantes, e aí não é só os estudantes, são os profissionais também, né? Para empregos que não existem ainda, usando tecnologias que não foram inventadas para resolver problema que ainda não conhecemos. Ou seja, qual é o nosso papel hoje enquanto professores, enquanto educadores? Todos nós estamos formando pessoas para uma profissão que não existe mais. Eu, quando entrei na universidade, eu fui aprender a fazer. Hoje, se você for aprender a fazer, o dia que você sair da universidade, tudo que você aprendeu já mudou. Então, no passado, o papel do ensino era ensinar a fazer, e hoje o papel do ensino é ensinar a aprender. E isso não é só nas universidades, né? E a gente enfrenta um dilema grande, que eu já vou apresentar aqui para a gente deixar lá para o final dos nossos debates, é como que a gente consegue reduzir o gap existente entre a dinâmica de evolução da sociedade e a dinâmica de evolução das organizações. Ou seja, as organizações, aí a universidade se inclui, e talvez mais lenta do que as outras organizações, estão andando a passo de tartaruga, enquanto a sociedade está andando a passo de lebre. Então, como reduzir esse gap entre o que está acontecendo na sociedade e aquilo que está acontecendo dentro das empresas e nas universidades? Esse é um desafio que eu gostaria de também deixar para que a gente, no nosso debate, possa avançar nessa direção. Então, educação corporativa, né? Todo mundo já sabe, mas sempre é bom conceituar, né? Também conhecida como educação empresarial, e deve ser entendida como a aquisição de competência para empreender um consistente processo de ensino e aprendizagem do conhecimento, né? Para que possa cumprir a missão, a visão e a visão das organizações. Ela tem o seguinte objetivo: a educação corporativa, desenvolver as competências necessárias para o sucesso do negócio, alicerçar os valores e crenças da organização, construir, enfatizar e fortalecer a cultura organizacional para possibilitar a sustentabilidade do negócio. Hoje a gente vive num mundo em que os negócios precisam ser sustentáveis, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse negócio sustentável, né? Daqui a pouquinho. Então, o que é um negócio sustentável hoje, que a gente acabou de falar? Eu trabalho muito em consultoria de gestão estratégica de negócio, né? O que é um negócio sustentável? Um negócio sustentável hoje é um negócio que precisa ter o cliente satisfeito,
para ter o cliente satisfeito, ele precisa estar constantemente procurando entender quem é esse seu cliente, né? Antes, a gente fazia um produto e ia ao mercado buscar o consumidor pelo produto. Hoje, a gente constrói, primeiro conhece o cliente, entende o cliente, para depois a gente fazer o produto para ele. Então, para ter o cliente satisfeito, a gente precisa estar constantemente procurando entender quem é esse nosso cliente. E esse desafio ampliou bastante agora com a Covid-19. Eu tenho estudado profundamente isso, tenho acompanhado o que está acontecendo no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos, na China, na França, na Índia, o que está acontecendo aí com o comportamento da sociedade e, principalmente, a mudança do hábito de consumo. Então, entender o cliente é o primeiro passo para uma empresa ter sucesso. Para entender esse cliente, para atender as suas necessidades em constante mudança. Antes a gente falava que o varejo, a gente trabalhava, que a empresa, de modo geral, né? E no varejo a gente tinha atendente, hoje brinco que as lojas precisam ter intendente, ou seja, precisa ter alguém que entenda do seu cliente. É muito mais do que atender, hoje é entender o cliente. Para ter o cliente satisfeito, a empresa precisa ter o seu negócio, os seus empregados satisfeitos, né? E voltando um pouco o cliente, hoje o produto que você vende não é mais importante. A experiência é muito mais importante do que o cliente, o produto que se vende. Então, é importante que você possa entender o seu cliente para proporcionar uma excelente experiência, que é a experiência que vai vincular o cliente à marca. Para ter um cliente satisfeito, então, você precisa ter os empregados satisfeitos, os colaboradores satisfeitos, né? A satisfação do empregado é, isso em pesquisas realizadas aí no mundo, o que mantém o empregado satisfeito e o que retém o empregado de uma empresa? É um bom ambiente de trabalho, né? O reconhecimento e oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional. O acionista também precisa estar satisfeito, né? O acionista satisfeito é o último item do balanço, o lucro. Todo mundo que empreende por causa do lucro, né? Então, o acionista tem que estar satisfeito. E a sociedade onde a empresa atua também precisa estar satisfeita. E o que é a sociedade? É respeitar as leis, respeitar os valores da sociedade, respeitar o meio ambiente, pagar os impostos, né? E conviver de forma harmoniosa na sociedade onde a empresa atua. E hoje as empresas não vendem só produto. A empresa, além de vender um produto, ela precisa ter um propósito. Aquela empresa que só pensa em vender um produto, certamente estará fora do mercado. Ela precisa ter o quê? Ter um propósito. Esse propósito é para atender o quê? Atender a necessidade e a exigência da sociedade. Por isso que a gente vê agora na Covid-19 as empresas fazendo todo esse esforço de contribuição, de ajuda à sociedade. Isso é uma tendência mundial e as empresas sabem que precisam fazer isso para manter a sustentabilidade do negócio. Então, para o administrador, que antes a gente tinha lá as 4 funções do administrador: planejar, organizar, dirigir e controlar, hoje tem que fazer isso com base em quê? Com base nesse equilíbrio. Eu tenho que estar de olho no cliente, de olho no empregado, de olho no acionista e de olho na sociedade. Qualquer um desses pilares que estiver enfraquecido, a empresa não terá sobrevivência nesse novo mundo dos negócios. Então, manter o negócio sustentável é complexo e esse é o papel do gestor de hoje, é manter o negócio sustentável. Aqui eu praticamente já falei, né? No passado, a essência da educação corporativa, né? No passado, as grandes empresas do mundo eram as montadoras de automóveis e as empresas de petróleo, isso até os anos 80, os anos 90 ainda era assim. Por que eram as mais valorizadas? Porque eram empresas que tinham seus grandes parques fabris. Então, essa empresa que valia dinheiro, né?
Atualmente, o maior patrimônio das empresas são o quê? As pessoas e a tecnologia. Para se ter uma ideia, essa ferramenta que nós estamos usando, que antes do Covid já existia, mas pouco de nós conhecia, que é o Zoom, né? Ele hoje vale mais do que a maior empresa de aviação do mundo. O Zoom hoje vale mais do que a maior empresa de aviação do mundo. A Apple é a maior empresa, a empresa mais valorizada do mundo, né? A Apple vale agora, mês passado, 1,81 trilhões de dólares. Isso é maior do que o PIB brasileiro. O PIB brasileiro do ano passado foi de 1,84 e a Apple vale 1,88 trilhões de dólares. E aonde fica, se eu perguntar aqui, tem um grande desafio à nossa audiência, né? Onde fica a fábrica da Apple? Ninguém sabe. Você, quanto paga caro por um produto da Apple, ele pode estar sendo fabricado no Brasil, na China, na Índia, em qualquer parte do mundo. Ou seja, o patrimônio das empresas hoje é tecnologia e pessoas. Aí eu faço uma provocação, né, seguindo lá o Sócrates. Se a empresa não tiver pessoas qualificadas, adianta ter tecnologia? Essa é uma boa pergunta para a gente debater depois, né? Porque, na minha percepção, se você não tiver pessoas qualificadas, não adianta você ter a melhor tecnologia do mundo. Então, na essência, o que faz a diferença nos dias atuais no mundo dos negócios são as pessoas, né? Passando, nós temos aqui por que a educação corporativa é tão importante nos dias atuais, mais do que foi no passado, ou por que as pessoas são tão importantes, né? Eu vou mencionar algumas informações aqui para servir de debate para a gente lá no nosso debate. O tempo médio de permanência nas empresas. No Brasil, até 3 anos, foi feita uma pesquisa com as 500 maiores empresas do Brasil, e tinham 2 tipos de empregados, até 3 anos e mais de 10. Ou seja, de 3 a 10 não tinha ninguém. E a média de emprego, de permanência num trabalho no Brasil é de menos de 2 anos, segundo o CAGED do IBGE. Então, por que isso? Porque na minha geração, eu entrei na Petrobras, passei 25 anos. Hoje, se você passar 25 anos numa empresa, todo mundo acha que você é maluco, que você é acomodado, que você... Então, hoje, a geração, os milênios, né, que são pessoas nascidas a partir de 82 até 94, a geração Y, e a partir de 94, a geração Z. Essa geração não fica no emprego muito tempo. Para vocês terem uma ideia, as grandes empresas de tecnologia do mundo, no Facebook, que é a que mais retém, as pessoas ficam 2,02 anos, ou seja, 26 meses por aí assim. Na Amazon, 1,23. No Airbnb, 1,84. Ou seja, na Amazon, 1,84 e na Airbnb, 1,64. Ou seja, isso é uma pesquisa da PwC. Então, nas empresas de tecnologia, o tempo médio ainda é menor que no Brasil, né? A redução de tempo no comando das empresas também é um outro fator que influencia muito. Os CEOs, em nível global, os CEOs ficam em torno de 4,8 anos em uma empresa. No Brasil, fica 2,5, né? De acordo com essa pesquisa do Booz Company. Então, se muda os empregados a cada 2 anos, e se muda o CEO a cada 2 anos, né, em torno de 2 anos, como se manter a cultura da empresa e como manter e como fazer a gestão do conhecimento? Essa é uma pergunta que eu não sei, né? Tenho algumas alternativas, mas vou deixar para a gente debater depois.
Se o CEO da empresa fica 2,5 anos e os seus empregados ficam menos de 2 anos, ou em torno de 2 anos, como manter a cultura e como manter a gestão do conhecimento. Ou seja, a cada 2 anos e um pouquinho, a empresa perde as duas coisas, mais 2 patrimônios mais importantes, as pessoas e com ela vão as informações. Né? Mudanças rápidas, né? É um outro fator que influencia a educação corporativa. Todos nós estamos fazendo coisas para as quais não estamos preparados e, se esperar estar preparado, não precisa mais fazer porque passou da hora. Essa foi uma frase do Kelvin Johnson, o CEO da Starbucks, mencionada no evento que eu participei esse ano em Nova York. Tem outro fato também importante para a gente analisar do ponto da educação corporativa. É a longevidade do mundo corporativo. Na revista SP500, em 1960, portanto, nos anos 60, a média de idade era de 60 anos das empresas, das 500 maiores empresas. Em 2020, a média de idade é de apenas 18 anos, ou seja, enquanto a idade média do ser humano aumenta, a idade média das organizações reduz. Ou seja, em 60 anos, reduziu a média das 500 maiores empresas em 70%, caindo de 60 anos para 18 anos. Esse, então, é mais um desafio para a gente levar para o nosso debate. Qual é o nosso principal desafio? Né? Já que nós estamos aqui, educação corporativa, qual é o nosso desafio? Como manter os valores e a cultura da organização? Se as pessoas saem em torno de 2 anos, o dirigente máximo, o CEO, e as pessoas, de um modo geral, os empregados, de um modo geral, como manter os valores? Se são os valores que mantêm a cultura da organizacional, como manter a cultura? E a cultura é fundamental para a sobrevivência do negócio. Né? Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, como fazer a gestão do conhecimento se a cada 2 anos perdemos as pessoas e com elas se vão as informações? Como diminuir o gap entre a dinâmica de evolução da sociedade e a dinâmica das organizações, principalmente as universidades, né? Mas todas as organizações, mas principalmente as universidades. Esses dias eu estava participando de um evento de um professor lá da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e ele estava mencionando que ele está há 5 anos tentando mudar a ementa de um curso, mudar as disciplinas de um curso, e só a alteração de ementa estava há 5 anos para ser aprovado. Ou seja, com essa dinâmica, a educação precisa efetivamente passar por transformação. Um outro ponto importante que a gente precisa analisar é como manter o time capacitado e atualizado de acordo com as mudanças que ocorrem no mercado na qual a empresa atua. Ou seja, para a empresa cumprir a sua missão e a sua visão, como manter as pessoas atualizadas. Esse é o grande desafio. Né? E por que é importante investir nas pessoas? Né? Mais uma frase importante. Esse ano, o presidente mundial do Walmart, o Jean Fournier, fez a seguinte frase: não há melhor investimento que se possa fazer do que nas pessoas que você tem na sua equipe, que estão servindo as pessoas que estão pagando para você estar lá. Ou seja, o melhor investimento que uma empresa pode fazer é nas pessoas, principalmente as pessoas que estão atendendo os clientes. Então, essa é uma frase. Tem uma outra questão importante. Quais são os pilares, né, para enfrentar esses desafios? Nós temos as pessoas, os processos e a tecnologia. Dos 3 pilares, qual que vai fazer a diferença? É uma pergunta que eu faço. Aí eu pergunto, mas eu respondo: alguém acredita que pode ter os melhores processos e usar adequadamente as melhores tecnologias sem ter pessoas preparadas?
Então, esse é o nosso grande desafio. Como investir nas pessoas? Quando que nós, gestores e principalmente os empresários, de um modo geral, vão analisar capacitação das pessoas como investimento e não como custo? Essa é uma provocação que eu faço, né? Porque se a gente for levar que investir em educação corporativa, ou seja, investir nas pessoas é custo, como que nós vamos superar esses grandes desafios? Essa é mais uma provocação que eu faço para a gente levar para o nosso debate. E como enfrentar esses desafios, né? Dando aqui algumas saídas, começando a caminhar para o nosso final do nosso papo. Como enfrentar os desafios? Você precisa conhecer e entender para atender às necessidades e expectativas do seu cliente, para permanecer relevante, tornando seus produtos e processos obsoletos antes que o concorrente o faça. Se você hoje, o grande papel das empresas é esse: como que eu vou tornar o meu processo ou o meu produto obsoleto antes que o meu concorrente faça? Se você pega a Apple, que é a empresa mais inovadora do mundo, todo ano ela lança um iPhone novo, sempre com uma novidade. Esse telefone nos Estados Unidos, o iPhone 1, foi lançado em 2007, custava $759. Ele hoje, o 11, continua custando $789 nos Estados Unidos e já agregou uma série de benefícios. Ou seja, as empresas hoje tornam seus produtos obsoletos antes que a concorrência faça, né? E para isso é precisar priorizar a inovação, ou seja, para tornar as empresas mais competitivas e as pessoas mais competitivas, precisa investir em inovação. Por que as empresas, as 500 maiores empresas, tinham média de 60 anos e hoje tem média de 18 anos? Porque elas estão inovando pouco. A empresa, para sobreviver hoje, tem que estar muito conectada no processo de inovação. Não só as empresas, né? Mas nós, enquanto profissionais. Eu vi uma frase essa semana do Peter Diamond, que é o CEO da Singularity University, que ele disse o seguinte: daqui a 10 anos vamos ter 2 tipos de empresas: as que usam a inteligência artificial e as que desapareceram. Então, só para vocês terem uma ideia. Com isso, faltando ainda alguns minutinhos aqui, faltando 3 minutinhos para o encerramento do nosso papo, eu agradeço muito a atenção, né? Meu muito obrigado, e vamos deixar esses 2 minutinhos que estão faltando para que a gente possa ampliar o nosso debate, que eu acho que no debate é que a gente pode trazer as reflexões sobre este mundo da educação corporativa e esse mundo que a gente vive hoje de mudanças profundas e novas tecnologias influenciando diariamente o comportamento do consumidor e, obviamente, impulsionando, mudando o comportamento das empresas. Meu muito obrigado. Eu acho que no mundo virtual a gente diz uma salva de palmas com claque, 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 né? Então, professor, uma salva de palmas para o senhor. Parabéns pela instigante palestra, provocante palestra. Eu acredito que ficou sim, aqui ficaram sim algumas interrogações para que ao final a gente volte a tocar no assunto. Então, parabéns, e eu já vou, em ato contínuo, vou passando aqui a oportunidade ao professor Rômulo Martins, né, que já foi, inclusive, apresentado, mas também aqui gerando a maior expectativa, professor, considerando também a sua qualificação. Então, estamos às ordens e somos todos ouvidos pelos próximos 30 minutos. Boa palestra, professor. Obrigado. Também vou marcar meu tempo aqui, seguindo o exemplo do professor Joedir. Obrigado, professor Joedir. Muito boas colocações.
Obrigado, Fábio Arruda, professor Fábio Arruda, pelo convite. Vocês estão vendo minha tela tudo certinho, né, gente? Só confirmem aí que é aquela pergunta básica da pandemia, né? Vocês estão vendo a tela, né? Sim, professor, Escrevam aí. está perfeito, está perfeito. Tranquilo. Bem, então, obrigado pelo convite. Falando um pouquinho rapidamente sobre a questão aqui as minhas redes sociais. Então, tá ali Romulo M. Franca, compartilhem aí algo que vocês acharem interessante da apresentação, me marca lá. E também o Nido App, né, que é a startup que a gente tem, uma das startups mais inovadoras do Brasil, segundo a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, uma das que mais cresceram também no ano de 2019. A gente também trabalha com educação corporativa. E sigam lá a Nidu, inclusive a gente está com vagas abertas para algumas vagas como gerente de sucesso, entre outros. Bem, muito boas colocações do professor Gedi. E aí eu trago mais algumas colocações, eu acho que complementa bastante a gente trazer essas várias visões aqui nesse momento. É um assunto que, pelos próximos, provavelmente, 50 anos aí, vai estar muito em alta, muito por conta da automação, da quantidade de tecnologia que a gente vai ter, né? Se a gente acha que a gente foi impactado agora, provavelmente mais à frente, quando a gente tiver uma inteligência artificial forte, porque a gente ainda está na inteligência artificial que eles chamam de inteligência artificial fraca, o impacto vai ser muito maior na população, na mão de obra, nas empresas. Então, é um caminho sem volta que merece discussão e super relevante o tema, né? Então, a primeira pergunta que eu trago é: vocês acham que a educação está de fato acompanhando, né, a transformação digital nas empresas? O professor Gedi falou aí da velocidade, né, inclusive da questão das universidades e da tecnologia das empresas. Então, a gente hoje tem novos ambientes de trabalhos totalmente diferentes do que a gente tinha, né? Até complementando um pouco do que o professor falou. Então, aí é o exemplo do Google, mas a gente já observa em várias cidades do Brasil espaços compartilhados, espaços em que você não acreditaria que seria um ambiente de trabalho, né? Escritórios de contabilidade junto de arquitetura, dividindo um coworking, startups ali, todo mundo envolvido, às vezes empresas até públicas dentro daquele coworking, né, com parte da sua equipe ali. Empresas que muitas vezes poderiam ser concorrentes, né, uma comprando a outra o tempo todo, né? Quantas aquisições vocês não estão vendo aí no mercado? Uma comprando os direitos de imagem da outra, ou direitos de trabalhar um produto, como no caso da Nestlé e do Starbucks. E da Embraer, né, com a Boeing, inclusive, né? Então, a gente tem diversos exemplos. O mundo mudou completamente. Acabamos de ter a Unidas, né, e a Localiza essa semana. Então, toda semana acontece isso, empresas se unindo de alguma forma, em algum formato. É um mundo completamente diferente, muitas vezes, para criar barreiras de entrada, barreiras essas que vão dificultar mais a entrada de novos competidores, até porque os competidores eles vão surgindo de todos os lados. Hoje o Google, por exemplo, produz carro, a Apple está produzindo carro. Se eu perguntar para vocês, né, qual é a empresa que mais vende relógios no mundo hoje, né? Então, muitos não acertariam, mas é a Apple. Então, o mundo completamente revirado. Não é que a gente queira que para ele estar nessa velocidade, nós estamos falando de fatos do que está ocorrendo, né? Aqui o próprio McDonald's, né, esses totens, eu lembro quando eu comecei a dar aula na Universidade Federal do Maranhão, há 10 anos atrás, eu falava disso aqui, que o McDonald's estava testando totens, que iriam de fato fazer o atendimento e tudo mais. O McDonald's implantou isso em 2017, começou a implantação em 2017, já temos esses totens no Brasil e não para por aí. Eles compraram recentemente uma startup, né, que oferece um cardápio que se ajusta de forma inteligente. Está aí, né? Compraram por 300 milhões essa startup. E basicamente, só para entender a diferença, não é um simples totem. Ele vai posicionar o algoritmo que eles compraram. Essa startup basicamente só tem um algoritmo, gente, não tem nada tangível, é um algoritmo, são códigos,
E essa startup e esse totem do McDonald's no futuro, ele vai montar o cardápio de acordo com as necessidades do cliente, vai ali já reconhecer o rosto do cliente, se for um cliente antigo, já vai indicar o que ele sempre compra, muitas vezes vai pegar a temperatura da cidade naquele momento e vai recomendar algo mais refrescante, como um milkshake, por exemplo, um combo mais refrescante, ou simplesmente ele vai entender a demanda que está lá dentro da cozinha e vai montar um menu ali na frente, preferencialmente, para que você possa fazer os pedidos mais fáceis, né, que saiam mais rápido na cozinha, para não sobrecarregar mais a cozinha ainda e prejudicar a sua experiência no serviço que é entregue. As empresas, elas vão se inovando assim. Então, empresas cada vez mais comprando outras empresas, né? O Google, por semana, praticamente compra 1, 2 empresas aí, menores ou um pouco maiores, mas principalmente essas menores, que têm algoritmos. E o McDonald's, uma empresa mais tradicional, vocês podem ver essa movimentação, não é de hoje, que eles já estão fazendo. E é preciso entender toda essa transformação digital para a gente falar de educação corporativa. Aqui próprio no Brasil, né, o Zait, supermercado aí que não tem atendentes, a Onofre, em São Paulo, também, tem uma parte dela que tem, uma outra parte não tem, né? Mas já até o próprio remédio, né? Ele sai dentro de um local para você pegar, de um local ali para você pegar aquele remédio, que o robô vai lá e pega no armário, né? Lá dentro da estrutura deles, né? Então, é interessante pensar essa velocidade que a gente tem. E como o professor disse, né, 85% das profissões que existirão em 2030 ainda nem foram inventadas. E às vezes o pessoal fala assim, mas isso é impossível, né? Isso já está acontecendo. Na minha startup, por exemplo, na Nidu, nós temos gerente de sucesso. O que o gerente de sucesso é? É algo novo, é uma evolução de um gerente de uma conta de um banco. A gente tem analista de marketing digital. Analista de marketing digital, gente, há 15, 20 anos atrás não existia isso. Tá? Não existia. Os desenvolvedores, o jeito que eles desenvolvem, até as tecnologias que eles desenvolvem hoje, há 5 anos atrás não existia. Então, várias outras áreas que a gente tem aqui dentro, o nosso processo de vendas é um processo de inside sales, é um processo de vendas interno que veio lá de fora e tudo mais, a gente adaptou aqui para o Brasil. São vagas que a gente abre hoje que as pessoas às vezes nem conhecem o nome dos cargos, SDR, Closer, CS, entre outros. Isso já está existindo. Sei lá, 70%, 80% das vagas que tem aqui dentro hoje são de profissões que não existiam há 10 anos atrás. Então, isso aqui já está acontecendo, né? Esses dias eu vi na TV os vaqueiros, né, numa fazenda, aprendendo a pilotar o drone. Então, uma empresa lá treinando os vaqueiros para que eles pudessem pilotar o drone e tudo mais. E também o pessoal que mexia na plantação. Então, é um mundo completamente diferente, uma velocidade muito maior, e quem não se ligar nisso aqui vai ficar para trás, né? Às vezes já está até ficando para trás. Então, para fechar essa primeira parte, né, qual é a empresa que é um dos maiores cases de transformação digital, sem ser empresa de tecnologia, né? Escrevam aí no chat, comecem a chutar no chat aí o que vocês acham que é, tá? Qual é a empresa hoje no mundo que é um dos maiores cases de transformação digital, tá? Não vale de tecnologia, Facebook, Apple, né, e por Google, né? Uma empresa de um ramo mais tradicional. Escrevam aí no chat, até para a gente interagir mais aqui, qual a empresa que vocês acham que está fazendo esse processo de transformação digital. Dando alguns spoilers antes de mostrar, né? Então o preço da ação dela era $4, quase $5 em 2009, chegou já em 2018 a $277, só para vocês terem ideia do crescimento dela de 2009 a 2018, nesse processo que eles fizeram de transformação digital. É a marca de segmento de fast food que mais cresce nos Estados Unidos, segunda maior rede americana, e o aumento de market share de 9% para 15%, né, que é muito grande isso nos Estados Unidos. É um percentual alto aí, né, pela quantidade de mercado que se tem nos Estados Unidos. Bem, estamos falando da Domino's, uma pizzaria. Isso mesmo, uma pizzaria que daqui a pouco ela vai deixar de ser pizzaria. Na verdade, acredito que já ela não vai ser nem mais considerada o
o core business dela como pizzaria em si, né? Então, só para vocês entenderem o crescimento das ações dela comparado com Apple, Facebook, Google, outras empresas de tech, tá? O crescimento dela lá de 2010 até agora. Então, basicamente, eles trouxeram um CEO da PepsiCo, né? Então, o Patrick, e ele trouxe uma nova cultura, ele trouxe uma nova mentalidade, que foi a falha é uma opção. Então, falhar é uma opção dentro da empresa. E a gente ainda pega as empresas tradicionais como um processo de falha, como um processo ruim, né? Muitas vezes até no nosso desenvolvimento da nossa carreira, da educação, falhar é ruim. Desde quando vem o nosso modelo educacional de criança, se vocês forem pegar, né? Vamos lembrar lá no ensino fundamental, né? Você errava algo na sala, muitas vezes os colegas até faziam brincadeiras com você, né? Errou e tudo mais, né? Colocavam um apelido em você lá quando você estava no ensino fundamental e tudo mais. Isso já às vezes já começa até do infantil, né? Eu tenho um filho e eu sei disso. Então, e eu também lembro. Então, de algumas coisas. Mas falhar é uma opção. E na educação também falhar tinha que ser uma opção. Ele investiu em tecnologia, institucionalizou uma área de tecnologia e inovação, né? Fez um investimento, dizem que tem mais de 500 pessoas na área de tech deles, e aproximou mais a área de negócios com a área de tecnologia, até porque no futuro, no presente, todas as áreas estão muito mais interligadas do que antigamente, né? Tanto é que tem aí a criação dos squads, né? O pessoal trabalhando com gestão ágil, entre outras coisas. Então, um monte de termo novo, um monte de tecnologia, de métodos de gestão novo. Lean já é antigo, mas o pessoal está usando agora bastante em várias outras áreas, como, por exemplo, a questão do Scrum, né, na área de tecnologia, entre várias outras áreas, que bebe muito desses métodos de gestão mais antigos, mais tradicionais. Atração de talento também é uma briga enorme, eles conseguiram atrair talento, conseguiram se tornar uma empresa mais moderna para atrair os talentos, e hoje a briga dessas empresas, gente, só para vocês entenderem, é por pessoas. Tá? Pessoas. Então, eu preciso ter cuidado na hora de formar as pessoas. Eu preciso ter um programa forte de formação das pessoas. Não tem como a sua empresa crescer, não tem como as empresas crescerem se eu não tiver um processo de educação corporativa estruturado. A empresa cresce se as pessoas que estão lá dentro crescem. Tá? É importante falar isso. E dando um pouquinho aqui de mais tecnologia que eles desenvolveram várias tecnologias. Hoje você consegue pedir nos Estados Unidos uma pizza na Domino's mandando simplesmente um ícone, tá? Para o número deles, um ícone de pizza. E automaticamente ele já pergunta se você quer fazer aquele seu pedido recorrente e você diz yes e pronto. Tá? Então eles estão melhorando a experiência de pedidos com aplicativos, seja no celular ou no relógio, por exemplo, para saber quanto tempo a sua pizza vai chegar, a questão do carrinho dentro dos condomínios, entre outros formatos, entrega via drone, entre outros, né? Então, isso já é impactado em várias franquias, tá? Que é até no Brasil, não com essas tecnologias que vocês estão vendo, mas o sistema de delivery deles e de time para produção, para entrega, já é muito avançado, né? Conversei recentemente com alguns franqueados. Até se você quiser pedir uma pizza numa determinada praça, hoje você consegue em alguns pontos, tem os hotspots e tudo mais. Então, a pergunta é, você já compreendeu essa mudança disruptiva? E será se a educação corporativa, a educação em si, né, está no mesmo ritmo? Então, essa é a grande pergunta. E o que a gente precisa fazer para contribuir com isso, porque o impacto que nós sofreremos, que já estamos sofrendo, mas vamos sofrer mais ainda, principalmente na base operacional, na mão de obra menos qualificada, não só no Brasil, mas no mundo, vai ser enorme nos próximos 10 anos. Então, o que a gente pode fazer para melhorar essa questão da educação corporativa, educação de adultos, também tem que, claro, falar dos outros níveis de educação, mas aqui dando foco mais na educação corporativa. E são essas as opções, a transformação digital, o pessoal cada vez analisando mais dados, né? Deu o exemplo do próprio McDonald's, que compra uma empresa que analisa dados, que tem um algoritmo,
por 300 milhões de dólares. A velocidade que vivemos, a complexidade que estamos vivendo, hoje a gente não sabe, é muito ambíguo as coisas, né? Vivemos um mundo VICA, volátil, incerto, complexo, ambíguo, a gente não sabe, às vezes, o que é o que, né? Tá aí dando um exemplo aqui, está aí o dilema nas redes sociais do Magazine Luiza agora, né, com a vaga que eles abriram. Então, e você fica naquela discussão, é um mundo muito mais complexo e ambíguo, né, que abre muita margem para discussão. Competidores não usuais, então cada vez mais as empresas têm que investir em educação e formar as pessoas, porque competidores vão surgir de todos os lados, já está surgindo de todos os lados. Eu sempre digo que a maioria dos competidores que a gente vai ter nos próximos anos, muitas vezes não vem de um mercado comum que você está, vem de mercados diferentes. E você também tem que pensar nisso, você dentro da empresa, né? Tem que abrir a mente do seu time para que eles possam pensar e sair também da caixa, né? E pensarem mais fora da caixa. Foco na cultura de aprendizagem, fundamental. Aqui mesmo na Nidu a gente prega muito isso. No nosso processo seletivo, se a gente vê que é uma pessoa que ela não está estudando, não está se desenvolvendo, se formou e pronto, né, fez uma pós-graduação e pronto, acabou para ela ali durante aquele tempo, a gente não olha com bons olhos. A pessoa precisa continuar. Ela precisa continuar estudando, ela precisa continuar aprendendo. Se existem novas profissões, se existem novos métodos, se existem novas técnicas, por que a gente vai parar de estudar? Se tem dados para serem analisados, então as empresas que vão ter esse potencial de crescimento, elas precisam focar na cultura de aprendizagem e não pode ser simplesmente um programa. Eles têm que trabalhar a cultura, né? A cultura de aprendizagem é muito mais natural do que simplesmente ter programas. A competição de talentos nas empresas, como eu disse, hoje é uma guerra de talentos. Podem olhar aí nas redes sociais, um banco pegando talentos, né? Brigando por talentos dos outros, né? Tá acontecendo agora aí, sai até em jornais, em redes sociais e tudo mais, né? Que fulano foi para lá e tirou de tal banco, foi para outro banco. O iFood pegou fulano de outra empresa. Então, porque pessoas capacitadas, pessoas que estão crescendo, e muitas empresas ainda têm aquela mentalidade, empresas talvez mais tradicionais, às vezes têm uma mentalidade de eu não vou formar a pessoa porque daqui a pouco ela sai. Tá? E isso é um grande erro. O pior é não formar e ela continuar obsoleta dentro da sua empresa, sem gerar uma boa experiência no atendimento para o cliente, entre outros, né? E as outras disrupções, né? A inteligência artificial, a gente fala muito, vê muito falar, mas ainda eu acho que o impacto ainda é pequeno perto do que a gente vai ter nos próximos 10, 15 anos, que é quando mais ou menos a gente vai ter inteligência artificial forte. Agora é alguns códigos, um ou outro que consegue ter uma inteligência artificial de verdade, assim. São poucas as empresas ainda que conseguem ter uma boa inteligência artificial já funcionando e tudo mais. Realidade aumentada, automações, entre outros, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, num determinado laboratório, a criança não chora mais para tomar vacina, né? Por quê? Porque usa a realidade aumentada e o game, né? Ela coloca aqui o óculos e ela vê todo um game ali, passando o pólen nela, né? Dentro de um mundo virtual, cheio de todo lúdico. E aí passa o algodãozinho ali no braço para poder aplicar, e quando aplica a vacina, ou tira o sangue, é o superpoder que ela está ganhando ali dentro daquele óculos, e o cérebro dela interpreta daquela forma. Então, muitas disrupções dentro do mercado, e aí a pergunta, né, como essa transformação digital está impactando de fato na educação nas empresas, né? Então, esse é um dos grandes desafios. E aí, para apontar aqui algumas possíveis saídas e pontos que a gente já tem, o conteúdo se tornou commodity. A gente já tem muito conteúdo. A gente produziu nos últimos anos mais conteúdo do que provavelmente em toda a história, tá? Dentro da internet. Né? Agora são bilhões de pessoas produzindo conteúdo. Então, o conteúdo hoje se tornou commodity. As pessoas devem buscar, as empresas têm que incentivar as pessoas a estudarem, buscarem o conhecimento.
No meu time, por exemplo, a gente tem um processo mais formal, sim, de educação corporativa, mas tem também um processo em que a gente incentiva delas buscarem YouTube, blogs, artigos, participar de palestras, de eventos como esse. Tudo isso faz parte do processo. O conteúdo se tornou commodity. A gente já fala agora na educação corporativa da curadoria desse conteúdo, né? De ter um processo de fazer a curadoria, de filtrar, de selecionar e entregar. Eu, geralmente, às vezes até faço com o meu time, né? Faço a curadoria de alguns conteúdos, vou recomendando para eles realizarem leitura. Isso faz parte da nova educação corporativa. E aí, claro, o outro desafio é como desenvolver as soft skills. Porque ainda estamos montados em muitos programas na nossa formação, na nossa história de formação desde pequeno, focado em hard skills. Né? E você entrevista várias pessoas, a gente entrevista muitas pessoas em processo seletivo e, sei lá, 90%, 80%, 90% não passa por conta das soft skills. Então, como, de fato, a educação corporativa pode ajudar a desenvolver essas soft skills? E a gente sempre fala aqui que a gente tem que focar muito nessa questão das soft skills, que envolve muita coisa e que muitas vezes os programas, os processos educacionais mais formais não conseguem fazer esse processo de formação. Como, por exemplo, vender. Né? Quem é que está ensinando a vender? Qual a faculdade que está ensinando a vender? Quais são os cursos que vendem? Muitas vezes até prepara um dentista para ir para o mercado, mas ele vai ter que vender. Ele vai ter que fazer a educação financeira, a gestão financeira do consultório dele. Né? Então, a gente tem N situações que a questão das soft skills elas entram muito forte. Né? E aí algumas das soft skills, né, em 2020, segundo aí os dados retirado aí, né, do Fórum Mundial Econômico. Então, o top 10 habilidades que a gente tem em 2020, o LinkedIn geralmente lança alguns também. Então, solução de problemas complexos, pensamento crítico, olhar para um relatório, saber realmente analisar aqueles dados, questão da criatividade, que já está em alta há muito tempo, gestão de pessoas, tratar as pessoas, cuidar das pessoas, cuidar das pessoas. Será que se falam isso num programa de educação mais formal? Empatia com os outros, se colocar no lugar dos outros, né? Inteligência emocional, bom senso, orientação para o serviço, negociação, flexibilidade cognitiva, entre outros. Né? E eles vão mudando ao longo do tempo os mais requisitados pelo mercado. E um dos pontos principais na educação corporativa, para não ser algo muito centralizador, é incentivar os seus colaboradores a serem lifelong learners. Né? Então, o termo lifelong learning, ele é um termo que, da agora para frente, a gente vai falar muito. Aprender a conhecer. Eu tenho que ensinar meu colaborador a trabalhar a educação corporativa para desenvolver os colaboradores para que eles possam aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Porque, muitas vezes, não passaram por um programa, por um processo, por uma educação formal em que, de fato, ajudaram esse processo de aprender a conhecer, a fazer, conviver e ser. Né? Então, e aprender a aprender. Né? Isso é fundamental. O que eu sei hoje, o Rômulo de hoje não vai ser o Rômulo daqui 3 meses, daqui 4 meses. Né? Se eu não estiver lendo, estudando, ouvindo podcasts, assistindo vídeos no YouTube, lendo livros, artigos, que, claro, vou usar na prática aqui, o meu repertório vai ficar desatualizado. Essa é a verdade. E o aprendizado ele já mudou. Né? Então, antes era muito baseado em eventos, baseado em aulas, conhecimento adquirido. A quantidade de informação que a gente está tendo, que a gente está aprendendo, que a gente nem percebe, é muito grande. Tá? Através agora do Instagram, das redes sociais, entre outros que a gente tem, do LinkedIn, né, das leituras, da quantidade de informação que você tem hoje. Então, hoje é muito mais, e da agora para frente, muito mais autodirigido esse processo de educação corporativa. Cada vez mais a gente vê plataformas que entregam conteúdo para que as pessoas possam buscar, fazer a curadoria, a recomendação desse conteúdo.
muito mais personalizado. Ele vai te recomendar, né, tipo Netflix, conteúdos e cursos e materiais que vão fazer a diferença e você tem interesse a qualquer hora e lugar, disponível em vários devices, né, social e colaborativo, né, uma das partes que a gente aprende mais é socializando, sem dúvida nenhuma, e muitas vezes as pessoas desconsideram isso. E o conhecimento prático, né, que é muito valorizado. Não adianta mais eu estudar 3, 4, 5 anos para depois poder aplicar. Tá? A velocidade, já vimos aqui, através de fatos, que a velocidade é muito grande. Eu mesmo, às vezes, pego um livro, eu compro o livro por causa de um capítulo, eu leio aquele capítulo e no outro dia eu estou aplicando com o meu time. Então, a velocidade da educação dentro das empresas, ela precisa também acompanhar um pouco do mercado. Sei que é difícil, é um desafio, mas são possíveis saídas que têm que começar a serem pensadas. E, para finalizar, não dependa só do processo de educação formal. Ele é muito importante, vocês precisam dele, sem dúvida nenhuma, a gente precisa dele, sem dúvida nenhuma, mas seja protagonista, seja curioso e seja sedento por conhecimento. Eu acho que, para abrir as discussões aí, eu acho que esse é um dos caminhos, né? O caminho está na educação corporativa, seja na educação no ensino superior, na educação corporativa, a gente tem que buscar o conhecimento, porque a gente hoje tem um recurso muito mais poderoso que é o acesso à informação, é a internet, está na nossa mão e muitas vezes a gente desconsidera isso. A gente desconsidera. Então, seja protagonista, vai atrás, corre atrás, incentiva dentro da empresa, faz esse processo de educação, de virar uma cultura, de ser mais natural esse processo de educação corporativa. Curioso, né, de buscar, de nunca estar satisfeito e sedento, né? Então, em abundância, buscando sempre, né, tendo uma cadência, uma intensidade. Então, eu acho que eu deixo esses pontos para a gente poder discutir e agradeço a atenção de todos, tá bom? E tá aí os contatos do Instagram e da Nidu também. Podem mandar mensagens depois lá no privado, compartilhar. Obrigado pela oportunidade e pelo momento aqui. Vamos para as discussões. Maravilha. Parabéns, professor Rômulo. Realmente, vocês, então, sugaram o assunto, mas, ao mesmo tempo, nos deixaram aqui um pouco inquietos, né? Primeiramente, também assustados, né? com as devidas provocações, mas eu estou também aguardando maiores participações do nosso público, né? Mas antes disso, eu já tenho uma pergunta no chat que eu vou fazer em sequência, mas eu gostaria de deixar uma pergunta para ambos, a mesma pergunta para ambos. Respondam de acordo com digamos, a ordem de apresentação. É notório, né? E a premissa de que a educação corporativa é essencial. É notório também que a transformação digital chegou de vez, né? E a gente percebe isso no nosso dia a dia, percebeu muito mais intensamente agora neste período, né? Todos em home office, em trabalho remoto. Mas a pergunta é a seguinte, aos nobres debatedores: qual a importância e qual o peso, então, que a cultura organizacional e o clima organizacional pode ter neste desenrolar, neste desmembramento, ou então neste incentivo, né, de novos desafios e perspectivas para a educação corporativa? Por favor, senhores. Bom, como eu apresentei primeiro, então vou começar. A cultura de uma organização, na verdade, a cultura é formada pelos valores da empresa, né? Os pilares são os valores que vão construir a cultura e a cultura é que vai dizer o que a empresa vai ser. Tem algumas empresas no mundo, tem a Zapo, por exemplo. A Zapo é uma empresa que começou a vender sapato pela internet. Esses dias eu estava num evento lá em Nova York e o CEO estava fazendo uma apresentação e ele diz o seguinte: ele contrata o empregado leva 2 meses fazendo treinamento só sobre os valores da empresa.
Depois, na hora de ser admitido, ele chega e pergunta o seguinte: olha, você acha que você tem condição de praticar os valores da empresa? Se você tiver uma dúvida, eu te dou 2 salários, tá, para você não ficar na empresa. E ele vai oferecendo, chega até 10 salários, né, para que ele tenha certeza que aquela pessoa que vai ficar, ela consiga entender os valores da empresa. O que acontece é o seguinte: as pessoas hoje são admitidas pelos conhecimentos que ela tem e são demitidas pelas suas atitudes e pelos seus valores. Esse é o grande que está acontecendo no mercado. Então, é essencial, principalmente nesse, é o que a gente, na nossa área de consultoria de gestão estratégica, a gente procura, é como a gente construir essa cultura com as pessoas ficando menos tempo na empresa e com os CEOs ficando menos tempo na empresa. Por isso é que uma empresa como a Zapo leva 2 meses treinando para que aquela pessoa, o dia que ela começa a trabalhar, ela já entendeu quais são os valores da empresa e quais são a cultura da empresa. Conhecimento a gente dá, mas a gente não dá valores, não consegue ensinar valores. Então, hoje, tem muitos alunos aí, com certeza, nos assistindo. Hoje, o que você sabe é importante? Mas as suas atitudes são muito mais importantes do que os valores que você tem. E ainda só para... a gente vai ter aí um grande concorrente nas universidades, né, que vocês todos estão sabendo, que o Google lançou aí há poucos dias o curso, né, de 6 meses, que ele forma um profissional e praticamente garante aquele profissional no mercado. Então, as universidades agora, ou elas vão fazer o dever de casa, ou vão ser, vamos dizer assim, engolidas por esses gigantes da tecnologia que estão entrando na educação, preparando o profissional que ela quer. Ela não quer um cara com 6 meses, um curso de 5 anos, ela quer com 6 meses que saiba fazer. Então, espero ter respondido aí a sua pergunta, mas se não respondi depois, com certeza o Rômulo vai responder, vai complementar melhor aí. Vai lá, Rômulo. Perfeito, professor. Agradeço as palavras. Professor Rômulo, com você agora. E é bom, o Joedi tocou num ponto importante, né, do Google, é uma notícia bem atualizada, realmente, né, então é algo que o Google já vinha desenhando, na verdade. Eu acho que com a pandemia, eu li um pouco sobre isso também, professor, e com a pandemia eles aceleraram, né, por conta da necessidade mesmo. E não é só, às vezes o pessoal olha com o olhar de que vai competir com as universidades, mas eu complemento até o que o professor Joedi disse, assim, é necessário. Sim. É necessário, né? É necessário porque a gente vai ter, como eu falei, o mercado, a mão de obra, principalmente menos qualificada, vai ter muita dificuldade, né? É uma pena que ainda não chega até esse público, né? Então a gente precisa ter programas como esse que possam chegar até um público com menos qualificação, vamos dizer assim. E sobre a questão de clima, sem dúvida nenhuma, a questão dos valores, não tem como uma pessoa, um colaborador, ele ter uma boa performance e continuar se desenvolvendo dentro de uma organização em que, primeiro, ele não está adaptado àquele ambiente, que ele não se vê dentro daquele ambiente. Então, hoje, muitas vezes a gente deixou até já de selecionar candidatos, porque a nossa última parte da entrevista, nossa última entrevista é um processo de fit cultural, que a gente leva muito a sério isso, né? E a gente traz várias pessoas do time para poder avaliar essa pessoa, né? Participar desse processo, porque não adianta ela estar aqui e daqui a pouco ela está sonhando com outra coisa. A gente quer que ela esteja aqui dentro e isso aqui possa ser se tornar algo relacionado ao propósito de vida dela. Então, é fundamental que a pessoa esteja bem, com a cabeça bem, goste do seu ambiente de trabalho, para que ela possa se desenvolver. A quantidade de informação que a gente tem faz com que as pessoas possam perder o foco muito rapidamente. Tem gente hoje que vive pulando de estratégia para estratégia. Agora eu não quero mais essa carreira, eu quero outra. Agora eu não vou aprender inglês mais indo para essa escola. Passou 2 meses, desistiu porque eu vi um curso online. Aí faz.
e muitas vezes a gente nunca vai até o final de nada. A gente nunca avança em nada. A gente vai percorrendo pequenos caminhos. Então, estar dentro de um ambiente, adaptado ao ambiente, num clima e seguindo valores, né? Estando dentro de uma empresa que os nossos valores se identificam, né? O pessoais com da empresa, é fundamental para que a gente possa desenvolver as pessoas e as pessoas também, no caso, as pessoas se autodesenvolverem. Excelente, professor. Obrigado. Eu me dou satisfeito com a resposta de ambos. Eu vou aproveitar aqui na oportunidade, prestigiar o chat, né, os participantes, até mesmo agradecer que hoje estamos, neste exato momento, estamos com o número de 156 participantes. Excelente público, obrigado aí pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando esse momento com vocês. Mas vamos lá, vamos então ao questionamento do Vanderlei Menezes, e eu vou deixar aberto para quem quiser responder. A questão que ele levanta diz: não poderiam haver iniciativas das universidades com as empresas para disponibilizarem educação corporativa para as empresas? As iniciativas existentes ainda são muito limitadas e concentradas em certas instituições. Não poderia ampliar esta estratégia? Ele pergunta. Bom, eu vou começar a responder e passo depois para o professor Rômulo. O que acontece é o seguinte, hoje, eu vou dar um exemplo. No Rio de Janeiro, existe hoje um estudo, do Urban System, que indica as melhores empresas para, a melhor cidade para se fazer negócio. E um dos itens é o capital intelectual. No Rio de Janeiro, tem grandes universidades, tem os melhores centros, os melhores institutos, né? E 22% da produção científica é feita aqui no Rio de Janeiro. 22%. Quando você pega a cidade do Rio de Janeiro em capital intelectual, ela está em 45º lugar do Brasil. Então, o que está acontecendo? As universidades estão preparando pessoas não para a vida do dia a dia do mercado. Então, eu vivo nos dois sentidos. Eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas aqui, trabalho também na Argentina, ou seja, tem a Universidade do Varejo, então trabalho nisso, e eu vejo o seguinte, lamentavelmente, Vanderlei, as universidades não estão, salvo raríssimas exceções, não estão preparadas para capacitar os empregados das empresas naquilo que elas estão precisando hoje, né? Aqui a gente tem um exemplo. Pega desenvolvedores hoje, que todo mundo está querendo desenvolvedores, não tem no mercado, que é um antigo programador. O professor Rômulo trabalha em TI, você vai procurar um no mercado. Tem ninguém, você tem que formar. Dentro de 4 anos, ou até 2024, professor Mariano, a inteligência artificial vai ser como o pacote Office é hoje, né? Se você não souber inteligência artificial, você não vai trabalhar em nenhuma empresa, entender as tendências que estão divulgando. Estou dizendo 2024 está aqui na frente. Pergunta se tem alguma escola de ensino médio no Brasil, né, ou de ensino fundamental, passando o mínimo de noção do que seja inteligência artificial. Então, esse gap, né, ele praticamente inviabiliza essa aproximação da universidade com as empresas. Então, há uma necessidade muito grande de mudança das empresas, das universidades se atualizarem. Eu, por exemplo, eu vou todos os anos, nos últimos 15 anos, para esse maior evento em Nova York, e em outros que eu participo aí pelo mundo, para estar atualizado, porque se eu passar um ano sem ir, eu já estou fora do mercado, já não sei mais o que falar. Entendeu? Então, eu não sou um profissional de tecnologia, mas eu hoje sou obrigado a entender de blockchain, entender de inteligência artificial, entender não, saber o que ela é e para que serve, né? Então, esse gap entre um e o outro, praticamente hoje eu não sei qual é a percepção do professor Rômulo, mas com certeza, talvez eu tenha sido um pouco radical, mas o professor Rômulo com certeza vai ter uma colocação aí para arredondar essa minha, talvez uma forma muito enfática de abordar o tema.
Agradeço, professor. Inclusive, o próprio Vanderlei já fez o agradecimento aqui no chat. Professor Rômulo, com Vossa Senhoria a palavra, mas antes eu gostaria só de deixar um alerta. Nós temos apenas 11 minutos ainda de sala. Então, tentemos ser o mais breves possível. Obrigado. Basicamente, eu concordo também, né? Eu acho que a gente falou aqui muito que a educação em si precisa acompanhar os processos formais de educação que nós temos, né? Precisa acompanhar de fato, mas eu acho que, Vanderlei, assim, é uma boa sugestão. Eu acho que as empresas de fato, elas podem fazer mais ainda se elas estiverem mais conscientes quanto a esse processo de educação. Se elas entenderem que daqui a um tempo cada vez mais está ficando difícil. Vou dar um exemplo, tá? Que já está acontecendo. Várias empresas de tecnologia estão investindo pesado, formando não só os seus desenvolvedores, mas formando pessoas que nem entraram na sua empresa. Tá? Isso acontece muito. Eles fazem workshops, os bootcamps lá que eles chamam um final de semana um hackathon e colocam o pessoal para ficar lá próximo, para trabalhar a marca, mas também para ajudar a desenvolver o ecossistema de desenvolvedores, de pessoas naquela área. Então, as empresas já fazendo esse papel. Às vezes, já vi alguns processos com alguma universidade. O que eu vejo mais são, de fato, às vezes, consultorias que, de fato, acabam entrando, né, sendo mais velozes nesse processo. Mas é uma possibilidade. Até acredito que o curso de graduação é algo ainda muito desejado pelo brasileiro e vai ser, acredito eu, pelos próximos anos ainda. Então, porque tem toda uma discussão em cima disso e tudo mais. Mas eu acho que as universidades, essa pode ser uma das movimentações que as universidades, e eu vejo faculdades fazendo essa movimentação, faculdades privadas principalmente, fazendo essa movimentação já, algumas faculdades, e não são poucas já fazendo, se unindo à empresa. Eu já vi curso de graduação em company, tá? Para o colaborador não precisar ir até a faculdade, o professor vai até dentro da empresa, e não só em São Paulo, no Rio, mas em outros locais do Brasil também. Maravilha, obrigado pela resposta dos senhores. Nós vamos encerrar, então, com a última pergunta, dizendo que nós temos 9 minutos para respondê-la. E esta pergunta, ela vem da nossa amiga, só um minutinho, Raíssa Padilha. Ela pergunta, a indagação quando falamos em educação corporativa, como lidar com as diferentes gerações e suas resistências a novas tecnologias? Com os senhores. Respondendo aí rápido a Raíssa, né? Respondendo rápido a Raíssa. Oi, Raíssa. Isso, Raíssa. Não é só a diferença que tem entre as gerações. Você já tem nas empresas, já foi criado o termo, não sei se vocês ouviram falar, do funcionário humano, né? Do trabalhador humano. Porque na mesma linha de produção você já tem o trabalhador humano trabalhando com o robô, que é um novo desafio que as empresas estão enfrentando, ou seja, a relação do trabalhador humano com o trabalhador máquina. Isso está na Índia, na China está acontecendo muito, nos Estados Unidos está acontecendo muito. E as gerações, é um choque de geração muito grande. Trabalhar com a geração, os milênios, principalmente os nativos digitais, que são nascidos a partir de 94, é um verdadeiro desafio, não só na integração entre as duas gerações, mas principalmente trabalhar com ele. Essa geração dá trabalho. Quem tem filho nessa idade sabe o quanto é complicado trabalhar com essa geração. E não tem jeito, nós temos que nos adaptar a eles, porque eles é que têm razão. Nós já não temos mais razão nesse mundo que a gente vive. Bom. Bem, obrigado, professor. Excelente pergunta. Sem dúvida nenhuma, se dentro da sua empresa você tem diferentes gerações e resistência, criar programas, cuidar das pessoas. Essa é a grande chave. Sei lá, mais da metade do meu tempo aqui na Nidu é cuidando das pessoas, porque senão a cultura vai embora. A gente tinha 15 pessoas em início de 2019, a gente está com quase 50. Cuidar das pessoas. Então, cuidar é o quê?
eu estar atento, coletar feedbacks, fazer pesquisa de clima, ter um programa de feedback sistemático mesmo, um sistema com um programa de feedback constante, entender o que as pessoas estão pensando, adaptar-se a determinadas situações a essas pessoas, até onde os nossos valores permitem. Então, eu acho que esse processo também da empresa se adaptar, de entender o momento, de formar, né? Não é só aquele conceito ainda de algumas empresas mais tradicionais, outras já se atualizaram bastante. Não, coloca o colaborador para trabalhar e pronto, faz a integração aí e nunca mais ele recebe um treinamento. Cuidar das pessoas, eu acho que essa é a grande palavra. Se vai ser uma geração diferente, a gente vai entender o que elas estão pensando. Se vai ser uma outra geração, a gente vai entender o que eles estão pensando. E tentar oferecer um bom ambiente para os dois. Então, fazer esse esforço de cuidar das pessoas e entender essa diversidade é fundamental para ter sucesso no mundo de hoje, senão as pessoas não vão ficar dentro da sua empresa. Maravilha, excelente. Bem, temos ainda 5 minutos e nesta oportunidade eu vou fazer o seguinte, para que a gente não desmereça a pergunta do Júlio César, que deixou aqui no chat, eu peço aos senhores que interajam com o Júlio César. Em 5 minutos vocês não responderão essa questão, que vocês interajam com o Júlio César, ou, Júlio César, se você puder fazer esse contato via redes sociais, eu tenho certeza que os professores estarão aí à disposição para colaborar, tá? Para que você não fique sem a resposta. Nós temos que dar sequência, porque o evento tem um horário programado, fazer os agradecimentos de forma especial ao professor Joedir Teixeira, ao professor Rômulo Martins. Para nós do CRA Maranhão, foi uma experiência riquíssima, uma brilhante palestra, um debate enriquecedor, aquecedor, inclusive para as reflexões. Muito orgulhoso, satisfeitíssimo por ter participado neste momento. Dizer que, na sequência, nós teremos a palestra do professor e administrador Cláudio Hernandes, tendo como moderador o administrador Tiago Souza, em que o tema será alinhamento das formações para atuação profissional. Então, meu muito obrigado. Peço também a gentileza que vocês apontem para o QR Code e respondam nossa pesquisa de satisfação. O CRA necessita para que a gente continue sempre trazendo um evento muito mais robusto, muito mais qualificado, como deste porte que alcançamos este ano. Aliás, professores, a inovação e a transformação digital está aqui, está presente. Obrigado, foi uma satisfação, uma honra dividir este momento com vocês. Fábio, é com você, amigo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito bom. Um prazer aqui voltar aqui falar com vocês. Rever o Rômulo aí, meu amigo de longa data. Um prazer ter você aqui, Rômulo. Valeu, Fábio. Obrigado pelo convite. Excelente evento, viu? Muito boa. Fiquei maravilhado aqui com a explanação de vocês dois aí, professor Joedir. É a primeira vez que eu vejo, né, falando, e gostei muito da propriedade do tema, né, e a profundidade do que foi tratado aqui. Né, fiquei muito feliz de ver vocês aqui com a gente, né? Cidades diferentes, formação diferente, mas muito conectado com a ideia. Você falou, todos dois falaram um negócio bem interessante aí, que é a educação ao longo da vida, né? Não tem mais aquele negócio de você aprender e aplicar, né? Você chegou a falar até isso aí também, né, Joedir? Que o desafio agora é como ensinar as pessoas a aprender. Não é mais ensinar a fazer, né? Porque aquilo que você ensina a fazer hoje, né, Rômulo, daqui a pouquinho já não tem mais validade, né? Então, é verdade. É um grande desafio que nós temos aqui. Mariano, meu amigo aqui de batalha, show de bola aí, você moderou muito bem, cara, muito bacana mesmo. Professor Joedir, professor Rômulo, vocês vão receber aí no WhatsApp de vocês, a partir de agora aí, um voucher, um mimo aqui do CRA, pode olhar aí no WhatsApp de vocês aí, né? Um mimo aqui do CRA. E eu quero agradecer a vocês aí de coração por participar com a gente. E vamos para o próximo evento aqui. Vocês são convidados a continuar aqui conosco, se tiverem disponibilidade. O Joedir já estava com a gente aí desde cedo, né, Joedir? Porque o tema aqui também agora é muito bacana. Na verdade, só tem tema bacana aqui. E eu já queria convidar aqui o Tiago. Cadê meu amigo Tiago Souza? Está aí? Pode liberar sua câmera aí, Tiago. Ô, Fábio, só para me despedir, eu vou ficar até 16 horas, que eu também tenho uma startup, que eu estou... Opa! Um dos meus sócios mora nos Estados Unidos,
e nós vamos entrar numa reunião agora às 16, uma reunião de trabalho. Tá vendo? Às 16 horas eu vou ficar aqui com vocês, tá bom? Um Tá abraço. vendo a conexão? Uma startup do Rio de Janeiro nos Estados Unidos. A tecnologia que possibilita esse tipo de coisa, né? Muito bom, professor. Cadê o Thiago? Você está aí, Thiago? Já me ouve? Oi. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Ah, agora está aí, ó. Thiago, tudo bem, Thiago? Seja bem-vindo aqui ao EMAD. Tudo jóia. Obrigado pelo convite. Bacana. Pessoal, quem está nos acompanhando aí, né? Concluímos agora o evento anterior, então, por favor, vocês puderem responder aqui a pesquisa, de como foi, né? Sentiu impactado, o que foi relevante para você, o que pode ser melhorado aí no nosso bate-papo. Volte ali para mim, por favor, no QR Code ali, só um pouquinho aí, produção. Então, o QR Code aí na tela. O link também foi enviado aqui no bate-papo, né? Então, se não conseguir utilizar aqui através do QR Code, pode acessar também aí pelo link, qualquer dificuldade com o QR Code. É um prazer muito grande que eu passo agora a direção aqui do evento para o Thiago Souza. Thiago é administrador, professor e mestre, né? Falando diretamente aí de Imperatriz, professor e coordenador de curso de administração aí da região Tocantina, né? E vai estar batendo um papo muito bacana com meu amigo que vai se apresentar já, Cláudio Hernandes aqui também. Mas quero passar o comando para você aí, Thiago. Vou ficar aqui, qualquer dificuldade pode me chamar. Seja muito bem-vindo e pode assumir o comando aí. Bacana, Fábio. Fábio, muito obrigado. Responsabilidade agora assumir esse bastão aí depois desse encontro aí maravilhoso, né, de conhecimento que a gente está tendo aqui no nosso EMAD, né? Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar aqui nesse nível de excelência, aqui no nosso evento sobre a administração nesses tempos aí de tecnologia, né? Nesses tempos de gestão desafiadora. Bom, eu me chamo Thiago Souza, né? Como o Fábio me apresentou, eu sou administrador, sou mestre em gestão e desenvolvimento regional pela Universidade de Taubaté, de São Paulo. Sou MBA em gerenciamento de projetos, atuo aqui na cidade de Imperatriz, na coordenação de cursos, né, de administração em 2 instituições. Então, na UEMA Sul, lugar que eu estou aqui nesse momento, e também numa faculdade particular, a Unisuma, né? Inclusive temos alunos aqui, professores, colegas de trabalho que estão aqui prestigiando esse momento. Sejam todos bem-vindos, tá? Eu informo a todos, né, que os áudios de vocês, para que a gente possa fazer aqui o nosso evento com excelência e com qualidade, eles devem permanecer desligados, tá? Então vocês continuem colocando suas perguntas aí no chat, que nós faremos essas perguntas ao término da nossa palestra. Eu quero agradecer aqui a todos os apoiadores